Planalto de Gizé, Egito. A Grande Pirâmide é indiscutivelmente o mais enigmático. Estrutura na face da Terra. É a única maravilha que sobreviveu do mundo antigo e inspirou especulações intermináveis sobre como isso foi construído e qual era o seu propósito. Enterrado na Grande Pirâmide de Gizé está um segredo mais antigo que a história registrada. Não em hieróglifos, não em pergaminhos. Um número codificado em pedra, esculpido com precisão que desafia tudo o que pensávamos que sabíamos tudo sobre os humanos antigos. Pia, a proporção áurea, as dimensões de a própria Terra, escondida à vista de todos. 4.500 anos antes que alguém pudesse explicar. Quem o construiu? Como eles sabiam? Os arqueólogos tradicionais teorizam que a Grande Pirâmide foi construída em algum momento, por volta de 2.500 a.C., como túmulo funerário de Faraó Khufu. E por que deixar uma mensagem em matemática em vez de palavras? Esta noite, seguimos as evidências, decodificamos os números e faça a pergunta que ninguém respondeu por milênios. O que eram? Eles estão tentando nos dizer, medido pelo deuses. Vamos começar com o que podemos. Medida, porque é mais poderosa. Argumento a favor do conhecimento oculto na antiguidade. Estruturas não são especulação, são aritmética. E a aritmética não se importa sobre a teoria de qualquer pessoa. E o grande. A pirâmide de Gizé está orientada na direção verdadeira. Norte, com uma precisão de 360 centésimos, de um único grau. Isso é 0,05 graus de desvio ou aproximadamente 1 sobre 120 de um graus Rey. Para entender o quão absurdo isso é, considere isto. O Observatório de Paris, construído em 1667 sob a direção de Giovanni Cassini, usando, ou melhor, instrumentos de levantamento topográfico disponíveis até o século XVII. A ciência europeia do século, orientado para o norte, verdadeiro com menos, precisão maior que a da Grande Pirâmide. O Observatório Real de Greenwich foi construído em 1675 como o centro nervoso de navegação. Do Império Britânico também fica aquém. Uma estrutura concluída por volta de 2560 a.C., usando ferramentas de cobre e martelos de pedra, e nenhuma bússola magnética supera a sede dos dois maiores impérios marítimos na história moderna. O alinhamento não foi acidental. Em 2018, o engenheiro Glenn Dash publicou um estudo no Jornal do Antigo Egito, arquitetura que propõe que os construtores utilizou o método de sombra do equinócio de outono, rastreando a ponta da sombra de um gnomo sobre uma superfície cuidadosamente nivelada, ao longo de um único dia, para estabelecer uma linha leste-oeste precisa, e então derivando verdadeiro norte a partir da perpendicular bissecção. O método é elegante e não requer nenhuma tecnologia além de uma haste, uma cordão e observação contínua. Mas isso exige algo que só a tecnologia exige, não pode fornecer. O conhecimento de que tal, a precisão importa, institucionalmente, paciência para alcançá-lo ao longo de meses de calibração e a organização, capacidade de traduzir uma linha desenhada em areia na colocação de 2,3 milhões, blocos de calcário, em 13 acres de planalto desértico com desvio médio, com base de menos de 2,1 centímetros. E vale a pena analisar com atenção esse último número. Flinders Petrie, o fundador da egiptologia moderna, o homem que essencialmente inventaram o sistemático, levantamentos de medição arqueológica. Grande Pirâmide em 1880, utilizando os instrumentos mais precisos, disponível na Inglaterra vitoriana. Medições da base publicadas em As Pirâmides e Templos de Gizé, em 1883. Revelou que os quatro lados do pirâmides diferem em comprimento por um máximo de 4,4 centímetros ao longo de um vão de 230 metros. Isso é uma tolerância de construção de 0,02%. As fundações dos arranha-céus modernos raramente alcançar essa consistência. O Burj Khalifa em Dubai, o mais alto edifício na Terra, concluído em 2010, utilizando sistemas de laser guiados por GPSE, portas de concreto modeladas por computador. Foi construído com tolerâncias que são proporcionalmente, não são dramaticamente mais apertados do que os construtores de pirâmides,
conseguiram com cobre e calcário. 45 séculos mais cedo, cada bloco precisava ser cortado por mão usando ferramentas feitas desse cobre. E como essas ferramentas rapidamente, contundentes, um fluxo constante de cobre. A informação que veio através de Wadi al-Jarf foi essencial. Isso não é primitivo. Isso é cultura de engenharia operando em um nível. Subestimamos sistematicamente. E Gizeh é apenas a mais famosa. Exemplo: Angkor Wat, no Camboja. O maior monumento religioso da Terra. Construído no início do século XII d.C. pelo rei Suryavarman II, mas com base arquitetônico e astronômico. Tradições muito mais antigas codificam o ciclo processional em suas medições. A distância ao longo da principal estrada elevada, do portão de entrada oeste até a torre central medida na antiguidade. A unidade Kamair do chapéu produz uma sequência de números que correspondem à duração das 4 yugas hindus, idades cósmicas expressas em unidades precessionais de 72 anos por grau de oscilação axial. Nosso Eleanor Manica, historiador de arte do Universidade de Michigan, publicou uma análise detalhada destes relações proporcionais em seu 1996 livro. Angkor Wat. Tempo, espaço e realeza, documentando como o templo dimensões codificam sistematicamente. Kundrakal, cosmológico e dados astronômicos em seu físico. Layout. Seu trabalho continua sendo um dos mais estudos rigorosos de metrologia, codificação em qualquer antigo. Estrutura. Stonehenge em Wiltshire. A Inglaterra está alinhada com o solstício de verão, nascer do sol e pôr do sol intermediário ao longo de sua eixo principal. Um fato que foi reconhecido desde pelo menos o século XVIII. Século quando William Stoley documentou o alinhamento solsticial em 1740. Mas trabalhos mais recentes do falecido Alexander Thom, professor de engenharia. A ciência em Oxford revelou algo muito mais significativo. E através de décadas de trabalho de campo, mapeando mais de 500 círculos de pedra em Grã-Bretanha, Irlanda e Bretanha, Thom identificou uma unidade de medida. Ele, chamada de pátio megalítico, aproximadamente 2,7, 2 pés, que aparece com estatísticas. Consistência entre locais separados por centenas de quilômetros de oceano aberto. São pesquisas publicadas em vários volumes GAI, Dosa Nasei, incluindo sítios megalíticos em Grã-Bretanha em 1967. Demonstraram que os construtores destes, os monumentos não funcionavam isoladamente. Eles faziam parte de um sistema, de uma cultura, rede que compartilhava uma unidade padronizada, de medição, uma geometria comum, vocabulário e uma consistência. Orientação astronômica através de milhares de quilômetros quadrados de território, séculos antes do surgimento da escrita em norte da Europa. Estes não são decorativos, floreios. E estes são de engenharia. Decisões que exigem resumo, conhecimento matemático, preciso, observações astronômicas sustentadas ao longo das gerações e infraestrutura institucional para treinamento, organizar e mobilizar mão de obra especializada em grande escala. E eles aparecem novamente em culturas que, de acordo com o modelo padrão, não havia inventado ferramentas para torná-las possíveis. Ou a cronologia está errada. Ou as ferramentas eram diferentes do que imaginávamos. Nenhuma das opções é confortável para os narrativa convencional. As medições não mentem. E as medições foram verificadas por Petrie, por Thom Priess, por Manica, por equipes, com o retorno dos instrumentos modernos, sítios antigos, e reencontrar e, mais uma vez, a precisão se mantém. Os construtores sabiam exatamente o que estavam fazendo. Greater than. A questão é como era a civilização antes. Eis o desconfortável. Verdade que Göbekli forçou a entrar no aberto.
e que um crescente conjunto de evidências continua a reforçar, foi construído há 11.500 anos por Hunter. Galerias. Isso é 6.000 anos antes do que Stonehenge. E... Xixi. No entanto, de alguma forma, os ancestrais eram capazes de fazer a história da capacidade humana não seguir uma linha reta. Nós conversamos sobre Göbekli em outro contexto, mas as implicações vão muito além. Sudeste da Turquia. Um templo monumental, complexo construído por caçadores-coletores. Sonja. 12.000 anos atrás, antes da agricultura. Cerâmica, antes que a metalurgia prove que, organizados em grande escala simbolicamente, sociedades complexas existiram muito antes do que o modelo tradicional permite. Klaus Schmidt, o arqueólogo alemão que escavou o sítio arqueológico de 1995 até sua morte em 2014, disse isso claramente. Primeiro veio o templo, depois a cidade. Mas Göbekli não surgiu do nada. Projeto dessa escala, 22 acres. São pilares que pesam até 15 toneladas. Relevos esculpidos, de extraordinário. Sofisticação implica gerações de conhecimento acumulado. Isso implica tradição, antecessores, uma cultura que vinha desenvolvendo suas habilidades, suas símbolos, sua capacidade organizacional para séculos ou milênios antes do primeiro. Um pilar foi erguido. Onde fica isso? Cultura predecessora? Não sabemos. Não deixaram nenhuma estrutura que tenhamos encontrado. Não deixou nenhum texto. Escrever não seria possível. Inventado por mais 6.000 anos. Se isso existia, e a existência de Göbekli sugere fortemente que sim, foi. Apagado pelo tempo, pelo gelo, pela subida do mar, níveis no final da última glaciação. Período em que as linhas costeiras ao redor do mundo recuaram centenas de quilômetros e paisagens onde civilizações costeiras teriam provavelmente se desenvolvido se engolido pelo oceano. E pode ter sido, foi apagado por algo mais repentino do que inundações graduais. Em 2018, equipe internacional de pesquisadores, liderada por Mario Pino, da Universidade de Aral de o Chile publicou descobertas em uma revista científica. Relatórios identificam uma anomalia de platina e nanodiamantes em camadas de sedimentos, datando de aproximadamente 10.800 e.C. Sítio arqueológico de Palco, no sul, Chile. Essas assinaturas são consistentes com a hipótese do impacto mais recente de DUS. A proposta foi inicialmente apresentada por Richard Firestone, da Lawrence Berkeley National Laboratório em 2007, que um cometa ou um fragmento de asteroide atingiu a Terra. Por volta dessa data, desencadeando um retorno catastrófico à era glacial. Condições que duraram mais de 1.000 anos. Os núcleos de gelo da Groenlândia confirmaram o colapso de temperatura. O megaponal, extensões em toda a América do Norte, coincidem precisamente. No entanto, o geológico. A camada é real, mensurável e global. Se existisse uma civilização antes da atuação dos Göbekli mais jovens, provam que culturas sofisticadas existiram durante ou, logo em seguida, esse evento tem sido uma catástrofe de nível de extinção para qualquer sociedade costeira de baixa altitude. Isto é, não é especulação, é geologia. O nível do mar subiu aproximadamente 120 metros. Entre aproximadamente 19.000 e 7.000 a.C. Isso equivale a quase 120 metros de altura. Inundações. Todos os assentamentos costeiros. Cada porto, cada cidade baixa construída, durante o final do Plínio agora. Subaquático. O prazer é a era glacial, se é que existiu. E existe. Evidências de que sim. Fora do Costa de Gujarat, Índia. Marinha. Arqueólogos do National, o Instituto de Tecnologia Oceânica descobriu estruturas de pedra submersas no Golfo. DeCat em 2001, um sonar de varredura lateral, revelaram formações geométricas, paredes, fundações, canais espalhados por uma área de aproximadamente 9 km². Material dragado do sítio arqueológico incluíam artefatos que foram datados por carbono em aproximadamente 9.500 anos atrás. O local permanece controverso. Alguns estudiosos questionam o namoro
Outros questionam se as formações são genuinamente artificiais. Mas a prova física está ali, à vista de todos. No fundo do mar, à espera de dias melhores. Tecnologia para resolver a disputa. Ao largo da ponta oeste de Cuba, em 2001, a equipe de comunicações digitais avançadas de Paulina Zalitsky detectou anomalias de sonar a uma profundidade de aproximadamente 700 metros. As imagens mostraram formações geométricas, aparentes pirâmides, estruturas retangulares e o que pareciam ser ruas, cobrindo uma área de aproximadamente 2 km². A essa profundidade, as estruturas teriam estado acima do nível do mar durante o último máximo glacial, há aproximadamente 20 mil anos. A descoberta foi noticiada pela Reuters, divulgada pela BBC e, estranhamente, desapareceu da agenda de pesquisas. Nenhuma expedição subsequente foi documentada publicamente. No Japão, o monumento de Yonauni, uma enorme formação subaquática ao largo da ponta sul das ilhas Ryukyu, descoberta pelo instrutor de mergulho Kihiro Aratake em 1986. Apresenta terraços em ângulo reto, plataformas planas e o que parecem ser escadarias esculpidas a uma profundidade de aproximadamente 25 metros. Masaki Kimura, professor de geologia marinha da Universidade de Ryukyu, passou mais de 15 anos estudando o local e concluiu que ele é pelo menos parcialmente artificial, com modificações que datam de cerca de 8 a 10 mil anos atrás. Um geólogo da Universidade de Boston, Robert Schoch, que mergulhou pessoalmente no local, concorda que algumas características parecem artificiais, mas argumenta que a formação é principalmente natural, com possível modificação humana. O padrão é consistente. Sítios submersos, formações anômalas, evidências de atividade humana em profundidades que correspondem a linhas costeiras que existiram durante ou logo após a última era glacial. Cada sítio individualmente pode ser debatido. Coletivamente, apontam para uma possibilidade que a arqueologia convencional tem relutado em confrontar: a de que a civilização humana, não apenas a existência humana, mas uma civilização organizada, com capacidade de construir, medir e projetar, pode ser significativamente mais antiga do que as cidades mais antigas que reconhecemos atualmente. Os construtores não tinham nomes. Suas cidades, se é que existiram, estão submersas ou enterradas, e seu conhecimento sobreviveu apenas nas estruturas que construíram em terrenos elevados. Estruturas como Göbekli Tepe, como a Esfinge, como as fundações megalíticas sob Baalbek, onde o tempo e a água não puderam alcançá-las. Ciência, matemática e tempo. Se os construtores antigos codificavam conhecimento em seus monumentos, a questão passa a ser: que tipo de conhecimento era esse e como o interpretamos? A resposta, cada vez mais, é a matemática. Porque a matemática é a única linguagem que não muda. As palavras, sim, evoluem. Os símbolos são esquecidos. Os contextos culturais desaparecem. Mas π é sempre π. A proporção áurea é sempre 1618. A velocidade da luz é sempre 299.1792. 458 metros por segundo. E é nesse último número que as coisas ficam realmente estranhas. A latitude da Grande Pirâmide de Gizé é 299.792.458 graus norte, e a velocidade da luz no vácuo é de 299.1792. 458 metros por segundo. Os dígitos coincidem em 9 casas decimais. A probabilidade de isso ser uma coincidência não é zero, mas é pequena o suficiente para deixar os matemáticos desconfortáveis. E isso levanta uma questão sem resposta fácil. Os construtores da Grande Pirâmide sabiam a velocidade da luz? A resposta padrão é não. O metro só foi definido no século XVIII. Portanto, uma correspondência entre latitude e uma medida expressa em metros não faz sentido. Essa é uma objeção válida, mas pressupõe que a unidade de medida dos construtores não tinha nenhuma relação com o sistema métrico. E essa suposição é refutada pela própria pirâmide, que codifica as dimensões da Terra com extraordinária precisão. Se a sua unidade de medida for derivada da geometria do planeta, como o metro foi originalmente definido como um sobre 10 milionésimo da distância do Equador ao Polo,
Então a correspondência torna-se menos coincidencial e mais estrutural. Independentemente de a relação entre latitude e luz ser intencional ou não, a codificação matemática da Grande Pirâmide não está em discussão. O conhecimento matemático codificado na Grande Pirâmide, as medidas utilizadas em sua construção e até mesmo sua localização despertaram grande interesse entre os egiptólogos. John Anthony West, o egiptólogo independente que dedicou décadas ao estudo dos monumentos do Planalto de Gizé, documentou essas relações extensivamente em sua obra Serpente no Céu, baseando-se na pesquisa anterior de Schwaller-Dubitsch, o filósofo e matemático francês que passou 15 anos medindo o Templo de Luxor nas décadas de 1930 e 1940. Schwaller-Dubitsch concluiu que as proporções do templo eram regidas pela proporção áurea e por relações harmônicas derivadas de intervalos musicais, de modo que a construção era, na verdade, uma composição matemática expressa em pedra. Essas observações foram descartadas por décadas como misticismo. Em seguida, as medidas foram verificadas e confirmadas. O Partenon de Atenas, construído no século V a.C., incorpora a proporção áurea nas proporções de sua fachada. A relação entre a altura e largura da fachada frontal está de acordo com a proporção de 1:1618, com notável precisão. O projeto também emprega êntase, uma sutil curvatura das colunas e da plataforma que corrige a ilusão de ótica, fazendo com que o edifício pareça perfeitamente reto ao olho humano. Essa técnica exige não apenas sensibilidade estética, mas também uma compreensão matemática de perspectiva, óptica e geometria da percepção visual. Na Mesoamérica, a Pirâmide do Sol em Teotihuacan tem um perímetro de base de aproximadamente 893,5 metros e uma altura de cerca de 71,2 metros. A proporção entre perímetro e altura resulta em um valor próximo a 4π. A mesma relação geométrica está codificada na Grande Pirâmide de Gizé, do outro lado do Atlântico, construída por uma civilização sem contato conhecido com o Egito. Coincidência, talvez, mas coincidências têm o hábito de se acumular. E quando as mesmas constantes matemáticas aparecem em arquitetura monumental em vários continentes, separados por milhares de quilômetros e milhares de anos, construídas por culturas que supostamente não tinham comunicação entre si, a palavra coincidência começa a parecer um mero pretexto para algo que ainda não compreendemos. Segredos enterrados pelo tempo e pelo poder. Nem todo conhecimento oculto é acidental. Parte dele é ocultado propositalmente. Em 1993, o engenheiro de robótica alemão Rudolf Gantenbrink enviou um robô miniatura com esteiras chamado Upwalt II, em homenagem à divindade egípcia que abre as passagens para o estreito Poço Sul da Câmara da Rainha na Grande Pirâmide. O poço, com pouco mais de 20 centímetros quadrados, era conhecido desde o século XIX, mas nunca havia sido explorado. A 65 metros de altura no poço, a câmera do Upwalt II revelou algo extraordinário. Uma pequena porta de calcário com 2 maçanetas de cobre bloqueava a passagem. A descoberta foi relatada em uma conferência em Roma e gerou enorme interesse público. Surpreendentemente, Gantenbrink teve seu acesso à pirâmide negado. O Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, então chefiado por Zahi Hawass, assumiu o controle das explorações subsequentes. Somente em 2002, um robô, o Pyramid Rover, perfurou a primeira porta ao vivo na televisão, revelando uma segunda porta atrás dela. Hoje, um breve vídeo sobre a Câmara da Rainha, na Grande Pirâmide de Gizé. Certo? O poço de ventilação. Ou como você quiser chamar. Eu sei que pode ser muita coisa dentro da Câmara da Rainha. Agora, vemos essa estranha marca vermelha à esquerda. Essa segunda porta foi arrombada em 2011 por um terceiro robô, Jetty, que inseriu uma câmera de fibra óptica e encontrou símbolos hieráticos vermelhos. As primeiras marcas já descobertas nesses poços foram pintadas no chão atrás da porta. O que havia atrás dessas portas? Após quase 2 décadas de exploração robótica, os dutos permanecem inexplorados, além da segunda pedra de bloqueio. Nenhum relatório público explicou as inscrições hieráticas. Os dutos não possuem nenhuma função estrutural ou de ventilação conhecida, ou seu propósito permanece oficialmente incerto.
e os dutos da Câmara da Rainha não são o único espaço selado na Grande Pirâmide que resistiu à investigação. Em 2017, o projeto Scan Pyramids, uma colaboração internacional que utiliza tomografia de muons, uma técnica emprestada da física de partículas que detecta variações de densidade dentro de estruturas sólidas, medindo as trajetórias de muons de raios cósmicos que as atravessam. Anunciou a descoberta de um vazio até então desconhecido acima da Grande Galeria. O vazio tem pelo menos 30 metros de comprimento, aproximadamente o comprimento de um avião comercial. Suas dimensões exatas, forma e conteúdo são desconhecidos. Trata-se do maior espaço interno descoberto na Grande Pirâmide desde o século XIX. O anúncio, publicado na revista Nature em novembro de 2017 por uma equipe liderada por Kunihiro Morishima, da Universidade de Nagoya, foi recebido com entusiasmo pelos físicos e cautela pelos egiptólogos. Zahi questionou a metodologia. Outros estudiosos pediram paciência. Até hoje, nenhuma exploração física do vazio foi realizada. Ele permanece dentro da pirâmide, selado e silencioso. Sua existência foi confirmada pela física de partículas, mas seu conteúdo permanece desconhecido. Esse padrão, descoberta seguida de restrição, entusiasmo seguido de cautela institucional, se repete em diversos sítios arqueológicos e ao longo de várias décadas. O recinto da Esfinge foi alvo de levantamentos sísmicos que sugerem a existência de câmaras subterrâneas sob e ao redor do monumento. Thomas Dobecki, um geólogo que trabalhava com John Anthony West e Robert Schoch, da Universidade de Boston, em 1991, detectou uma anomalia retangular a aproximadamente 12 metros abaixo da pata esquerda da Esfinge, compatível com uma câmara artificial. Propostas para investigar mais a fundo foram negadas. Sob a Esfinge, atrás das portas nos poços, dentro do vazio acima da Grande Galeria, nos 95% não escavados de Gobekse, nas ruínas inundadas ao largo da costa de Gujarat e Cuba e em Yonauni, o conhecimento está lá. A questão é se nos é permitido encontrar essa informação e se as instituições que controlam o acesso a esses locais estão mais interessadas na descoberta em si ou em gerenciar o que é descoberto. Inteligência duradoura. Então, por que tudo isso importa? Importa porque é a história que contamos sobre nós mesmos, a história de como a civilização começou, como o conhecimento se desenvolveu, como nos tornamos o que somos, molda tudo. Molda o que consideramos possível. Molda o que buscamos e o que ignoramos. Molda se abordamos o passado com curiosidade ou com condescendência. A narrativa padrão diz que a história é uma linha reta, que somos os seres humanos mais inteligentes que já existiram, que o passado foi povoado por pessoas fundamentalmente menos capazes, menos conhecedoras e menos sofisticadas do que nós. Que tudo o que vale a pena saber foi descoberto recentemente por pessoas como nós, usando métodos como os nossos. As evidências mostram o contrário. As evidências mostram que pessoas de 12 mil anos atrás conseguiam organizar o trabalho de centenas de pessoas para construir arquitetura monumental, sem agricultura, sem metal, sem escrita. Que pessoas de 4.500 anos atrás conseguiam codificar as dimensões do planeta e as constantes da matemática em uma estrutura de pedra que sobreviveu por 45 séculos sem manutenção. Que pessoas, de 5.000 anos atrás, conseguiam alinhar estruturas maciças a eventos celestes com uma precisão que os instrumentos modernos lutam para alcançar. Essas não são conquistas primitivas, disfarçadas de linguagem mística. São feitos de engenharia, mensuráveis, verificáveis, repetíveis. E exigem uma explicação que a cronologia padrão não oferece. A relevância para o presente é direta e urgente. Vivemos em uma civilização que acredita estar no auge da realização humana. Construímos com aço e concreto, e presumimos que nada antes de nós se compara. Medimos com satélites e lasers, e presumimos que nenhum sistema de medição anterior se aproximaria da nossa precisão. Armazenamos nosso conhecimento digitalmente, e presumimos que ele durará para sempre. Mas a Grande Pirâmide está de pé há 4.500 anos, enquanto nossas mídias de armazenamento digital mais antigas se degradam em décadas. As esculturas de Göbekli
sobreviveram a 12 milênios de soterramento e exposição. Nossos servidores em nuvem exigem eletricidade, refrigeração e manutenção constantes. Os círculos de pedra da Grã-Bretanha mantiveram seus alinhamentos por 5.000 anos. Nossos satélites, GPS, têm uma vida útil operacional de cerca de 15 anos. Quem está realmente construindo para o futuro? Quem está realmente pensando a longo prazo? Os antigos construtores codificaram seu conhecimento no meio mais durável disponível, a pedra. Eles escolheram a matemática como sua linguagem, porque a matemática não se deteriora, não precisa de tradução, não depende do contexto cultural. Construíram estruturas que sobreviveriam a tudo: inundações, terremotos, impérios, negligência. E transmitiriam sua mensagem a qualquer um capaz de lê-la. No entanto, só agora estamos nos tornando capazes de lê-la. E a mensagem, até onde conseguimos decodificá-la, parece ser: estivemos aqui. Entendemos mais do que vocês pensam. Prestem atenção. As pedras vêm falando há milhares de anos. Pi, a proporção áurea, civilizações perdidas, conhecimento enterrado. Tudo está gravado na arquitetura do passado, esperando por alguém que possa lê-lo. E, no entanto, apesar de tudo o que descobrimos, a história está longe de terminar. Câmaras ocultas, ruínas submersas, colinas inexploradas. A Terra ainda guarda segredos que poderiam reescrever a história mais uma vez. A questão não é se há mais para encontrar. A questão é: quando finalmente descobrirmos, entenderemos o que está tentando nos dizer.